Celso Bucay. Eu sou o Glauco Marques, Cássius Romero e Ricardo Cruz, que é falar das vozes clássicas da dublagem brasileira, que a gente considera. A coisa especial de estar aqui hoje, o Cássius, é que ele conviveu com muitas dessas vozes foram seus mestres, né, Cássius? Na verdade, eu aprendi com essas pessoas, né? Quando você tem um aprendizado igual o meu, comecei 30 anos atrás, isso é uma coisa que não tem preço. Por exemplo, eu assistia filmes da década de 60 quando era criança e da década de 70. Eu fui ingressar na dublagem na década de 90. E aí eu reencontro essas vozes todas. E eles foram os meus mestres, eles foram os meus professores. Eles acham, a maioria do que eu vou falar aqui, dos nomes que eu listei aqui, já foram embora, mas foram de extrema importância para mim. Essa é o começo da minha trajetória na dublagem. A gente fala muito a respeito porque pra gente o que marcou bastante foram a era dos tokusatsus, né? Que trouxeram pra gente o conhecimento dessas vozes que logo depois deixaram de existir, muitas delas, né? Puxa, o que você pode falar a respeito disso, Ricardo? O que para você representou muitas vozes, como, por exemplo, do Gastão Malta, sabe? Mudaram completamente a minha vida, porque foi através dessas vozes e desses atores que aquelas produções japonesas se tornaram clássicas dentro de mim, e eu dediquei toda a minha vida, até hoje dedico, dentro desse universo, né, e cultuando sempre muito essas dublagens antigas, assim, desses mestres. As minhas vozes, assim, favoritas dessa época, que eu tenho um respeito muito grande, depois fui pesquisar a vida desses dubladores, quem eles eram, converso com outros dubladores que os conheceram, gente como Marcos Lander, que talvez seja um dos meus nomes, uma das vozes que eu mais curto daquela época, que fez o Vandar, que fez o Giluque, Gastão Malta, que você citou, que fez o Dr. Keflin nos Flashman, e é muito interessante, porque nos Flashman, o ator original que fez o Dr. Keflin era um baita de um ator de teatro que foi escalado para fazer Flashman, tanto que ele intimidava o cast, assim, porque, era um grandíssimo ator. E o Gastão Malta era um grandíssimo ator, infelizmente ele já é falecido. Então a combinação dos dois naquelas performances dos últimos episódios é fantástica, assim, é emocionante. Jorge Pires, sou fãzaço da voz do Jorge Pires, sou fãzaço da voz do João Paulo Ramalho. Eu ando num momento, João Paulo Ramalho, que eu tenho assistido coincidentemente coisas que ele aparece bastante. Conseguiu me despertar e eu voltei para recuperar o que deveria ser meu. Cara, a lista é infinita, assim, são grandes mestres que eu acho que fazem bastante falta, inclusive, na dublagem hoje em dia, assim, são vozes bastante únicas. O cara que fazia a voz do Xixico é o Paulo Wolff. Paulo Wolff, foi meu amigo. Você usou a parte de trás de sua espada contra ele. Ele faleceu, infelizmente, muito novo. Ele seria um cara hoje, ninguém conseguiria chegar nele hoje. Falavam que ele era muito carinhoso em termos de amizade, né, Cássio? Tudo. Ele era muito carinhoso comigo e não vou contar várias coisas que aconteceram. Inclusive, ele me pediu várias vezes discrição, né? Vários fatores que isso não vem ao caso. O público não precisa saber, mas ele me pediu várias vezes discrição e foi um grande confidente da vida dele comigo. Nem sei por que ele confiava tanto as coisas a mim, mas ele foi um grande amigo, eu fiquei com ele até o final. Você é a nossa fonte de informações, se é que pode-se assim dizer. Paulo Wolff, ele fez o Makoto Shishio. Eu conheci todas essas pessoas que vocês estão falando. Inclusive, tive várias experiências com o João Paulo que foram indescritíveis, assim. Puxa para falar dele, então. O João Paulo, eu vou dizer de um filme de guerra que a gente estagiava a dublagem, né? A gente não fazia curso. A gente ingressava na dublagem e ficava estagiando durante meses, até anos, até pegar o ritmo da coisa. Era muito difícil. Pra gente era difícil. Os mais antigos não queriam que a gente entrasse. Os mais novos não tinha vez. A gente só conseguia entrar para fazer uma pontinha muito pequena ou qualquer outra coisa depois de meses de luta, de batalha, de suor para tentar conseguir uma ponta, né, uma participaçãozinha em qualquer filme. Nessas, o João Paulo, eu fui fazer um estágio, não vou falar o estúdio, o João Paulo era diretor lá, ele deixou que eu entrasse no estúdio, porque antigamente a gente ficava tudo dentro do estúdio, inclusive o diretor ficava dentro do estúdio, a técnica era separada por um aquário, com
completamente diferente, né? Era outra história do que é hoje. E aí ficavam todos os estagiários, todos os atores sentadinhos, alguns bancos, cadeiras, né? Ali dentro do estúdio mesmo. Não podia fazer um pio, que ali estávamos nós ali, umas 7, 8 pessoas estagiando ali naquele dia. Eu entrei, fiquei sentado lá, era um filme de guerra. Primeiro contato com o João foi uma coisa maravilhosa, assim, porque ele amarrava o cabelinho aqui atrás, fumava dentro do estúdio, era louco, né? Na época podia fumar dentro do estúdio, tinha uma escarradeira e tinha uma cuspideira, era uma coisa louca. Escarradeira? Tinha. Que loucura. É assustador. Eu comecei a fumar por conta da dublagem, eu não fumava. Enfim, aí lá pelas tantas, caía um cara do helicóptero, um homem caía do helicóptero de guerra, os caras empurravam o cara caía, ainda levava tiro no meio do caminho, e caía e morria lá, todo desmilinguido. Era um filme do Vietnã, não lembro exatamente agora qual era. O João Paulo olhou assim pra mim, eu falei, não vou fazer. Porque assim, tinha essa coisa do diretor olhar, vem cá você, faz essa participação aqui. Aí ele olhou pra mim, ele desviou o olhar, abaixou o óculos assim, você, apontou pro cara do meu lado aqui. E o cara do meu lado tinha uma voz de locutor maravilhosa, um vozeirão, bonito. E aí ele falou, faz aquele cara que cai daquele helicóptero lá, vai lá, pode deixar, eu vou fazer, senhor, eu vou fazer. Nossa, eu falei, caralho, vibrava a voz do cara. Ele cumprimentava a gente como se fosse grande dublador já, mas o cara tava começando, o cara nem tinha começado. Aí ele passa pra esse palhaço aqui, porque o João era assim, passa pra esse palhaço aqui. O cara passou uma vez, passou 2, passou 3, passou 4. Aí falou, você pode gravar? O menino virou pra ele, o rapaz virou pra ele. Posso sim, posso gravar sim. João levantou a mão e fez assim, ó. Na época era isso, pro técnico que tava aqui atrás, gravando. Aí o cara vai cair do helicóptero, o cara não me dá uma enfronhada. João Paulo levantou da mesa assim, olhou bem pra ele, ajustou o cabelo aqui atrás, falou assim, ó. Saia do meu estúdio agora! Antigamente, os diretores tinham, sim, a força, a autonomia, e eles eram líderes. Você não conseguia bater de frente para um cara, com um cara daquele. E o cara foi embora do estúdio, nunca mais eu vi o cara. Nunca mais. Caramba, que história. Ele falou algumas outras barbaridades aqui que eu não vou comentar. Mas, tipo, se você quiser ser dublador, você tem que ser homem! Com aquela voz é terrorizante, né? Era uma voz suave, aveludada, né? Tanto é que quando eu comecei a dublar, algumas pessoas, alguns diretores diziam que eu tinha um certo som, um finzinho de frase que se assemelhava do João Paulo. Isso pra mim era um presente. Inflexão para baixo, né? Algumas inflexões, né? Pequenas. E alguns diretores falaram, cara, você tem o som do João Paulo. Você não tem o timbre, você tem o som dele. Eu ficava muito feliz com isso. Era uma honra. Francisco Borges. Francisco Borges, pra gente, é muito famoso nas narrações dos Tokusatsu, especialmente em Jaspion, Changeman. Chega a hora da batalha decisiva entre Jaspion e Magaren. Ele gravou o Magaren até o episódio 16, depois foi o Ricardo Medrado. Me pareceu uma pessoa bem consciente, bem educada, pelo que eu vi em entrevistas antigas. Assim. O que você pode falar, Cássio? O Chico, na verdade, era um cara fora do padrão. Né? Tudo que tinha de série japonesa, policial, com monstro, sem monstro, ele sempre me colocava em alguma participação. Era ele e a Leda Figueroa. Eles dividiam um estúdio. Eles alugavam lá embaixo na Tutóia um estúdio. Não vou lembrar agora o nome, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Eles me colocavam em qualquer participação. Você vai aprender. O Emerson Camargo também fazia parte dessa equipe. E eles dividiam entre os três essa empresa. Que, se eu não me engano, era do próprio Emerson Camargo, que fazia Viagem ao Fundo do Mar, o pai dele fazia Star Trek, enfim. Eram pessoas importantes. E o Chico, ele era um doce de pessoa, mas ele era, ao mesmo tempo, extremamente exigente. Exigia demais de mim. Exigia demais de todos que ali começaram com ele, assim como foi com Valdir de Oliveira, eu comecei com ele na Marshmallow, e tantos outros que apareciam pelo meio do caminho. O Gilberto Baroli também, que eu devo muito a ele. Se não fosse ele, eu não faria 16 personagens no começo dos Cavaleiros, né? Porque assim, morria um personagem meu, ele não sabia, ele me passava um mês, ele me chamava de novo para fazer outro. Aí ficava mais 2, 3 meses, aí morria, ele me chamava para fazer outro. E às vezes eu contracenava comigo mesmo, era terrível isso, os Cavaleiros. Você está marcado como sendo o meu oponente. Eu sou o
O Chico era a voz do elefante da Sica. Lembra do Tomate, que era na época? Nossa, eu lembro muito disso. O Jotalhão? O Jotalhão, era a voz do Jotalhão. Ei, Mônica! Era ele a voz dele. E ele era um cara muito batalhador. Bom, eu conheci ele com aquele monte de coisa que fica, que são aquelas coisas que para injetar o líquido e sair o sangue e colocar dentro da pele do braço da pessoa. Fazer hemodiálise? Hemodiálise. Quando eu o conheci, ele já tinha isso. E quando ele morreu, ainda continuava com isso. Foi um batalhador, foi um lutador. E eu devo muito a ele. Tem um cara aqui que a gente... É marcante demais, porque tinha uma voz caricata, mas fazia muita coisa e eu acho que você conhecia muito bem, você chegou a citar algumas vezes pra mim, que é o Zezinho Cútulo. Ah, o Zezinho Cútulo. Como eu judiei dele. Nossa, maravilhosa essa voz. Como que era a voz dele, Cássio? Ele falava uma coisa assim, Cássio. Agora é só atingir com a flecha na pessoa desejada. Faça como eu fiz. Eu judiei muito dele. Eu contribuí para a morte dele. Teve algumas pessoas, assim, como eu sou um diretor completamente fora do padrão, eu não tenho o padrão de São Paulo. Eu uso o Rio de Janeiro como referência. Desde o comecinho meu de direção, já vai para quase 20 anos de direção, eu utilizo o padrão como referência do Rio de Janeiro. E sempre brinco muito com a verdade, fazendo com que o ator me dê aquilo que eu preciso. E a gente fazia uma série na Alamo, onde eu comecei a dirigir, e o Zezinho era um dos personagens, era o Fat Albert. Era um desenho que passava, e o Wellington Lima era o principal. Era com o Bill Cosby. E quem fazia o Bill Cosby era o Nelson Machado. Era um desenho muito louco, como se fosse da década de 70, mas a gente estava gravando na década de 90. Hey, o que manda? Essa foi por pouco. Como já dissemos, às vezes uma pessoa tem que aprender do modo difícil. O Wellington fazia o principal, o Wellington Lima, que era o gordão, que era o Fat. E o Zezinho fazia um dos caras, porque era um bando, uma gangue de afrodescendentes negros que eram lá do Harlem mesmo. E eram sofridos pra caralho. E aí mostrava a vida deles, como é que era a vida deles, né? Isso em desenho, é bárbaro, um desenho bárbaro, vocês têm que procurar isso. E eu fiz a direção da série. E o Zezinho tava lá no meio. O Zezinho sofria na minha mão, judiava muito dele, judiava demais dele, adorava judiar dele, porque ele era pequenininho, né? Ele tinha uma coisa que é difícil até de explicar, mas vou tentar resumir. Ele era um homem num corpo de uma senhorinha. É estranho falar isso, mas ele era uma senhorinha. Tanto é que todo mundo, a primeira vez que viam ele, queriam já dar um beijo no rosto. Ele tirava o rosto, assim. Você tá pensando o quê de mim? Vai se fuder, pô. Eu sou homem, cara. Olha aqui, tamanho do saco. Eu lá fumando meu cigarro lá no fundo da Alamo, existia um fumódromo já na época, ele subindo a rampa da Alamo pra trabalhar comigo. Ele vindo e tal, não sei o que e tal. Falei, ô Zé. Ô, Cássio. Fala, Zé. Eu olhei assim para os pés dele, ele tinha trocado os sapatos, ele tava com um sapato marrom e um sapato preto. Agora que eu vi, Cássio. Ele me abraçou e falou, o que eu faço agora? Eu falei, agora você vai subir comigo, você vai gravar. Não, eu vou voltar para casa, eu não vou aguentar fazer isso. Não, você vai gravar comigo. Mesmo se você tivesse que tirar um sapato preto. Eu prefiro tirar o marrom que eu não gosto. Um outro dia, uma outra vez que eu vou contar, um dia ele chegou para mim no seu... Cássio, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Eu entrei com a minha sacolinha no ônibus, pela porta da frente, né? E aí eu fui pegar no corrimão, aí um homem bonito, sabe? Forte, gostoso, musculoso, assim, falou, a senhora quer sentar aqui? Pode sentar aqui, minha senhora. Aí eu virei ele e falei, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, a minha senhora, vai se fuder, E aí, Cássio, vai rodar a roleta? Você quer falar de alguém que fez parte da tua formação como um artista de voz? São muitos, né, que fizeram, né? Eu acho que mais voltado para essa área de vocês. Mas eu vou falar alguns nomes. Quem me deu a oportunidade foi a Anaia Silva, né? Eu comecei com ela. Tinha um cara chamado Ricardo Nóvoa, que era um brilhante, um cara louco, depravado, maldito, mas que batia em mim para aprender.
Eu ia chorar no banheiro, ele ia me buscar no banheiro. Me batia na porta do banheiro lá na Alamo e falou: sai daí, você é moleque, você tem que aprender a dublar, seu bosta. Mas tá vivo ainda. Tá vivo. Nelsinho Batista foi um mestre que era do Rio e depois veio para São Paulo. Jerry Lewis, né, cara? Jerry Lewis. Leda Figueiró, que eu já comentei aqui. Drauzio de Oliveira. Do Drauzio tem aqui. Francisco Borges. Valdir de Oliveira. Neuza Azevedo, que faleceu agora recentemente. Antônio Moreno, que ainda está vivo, que para mim foi um mestre meu. Amaury Costa, para quem não sabe quem é o Amaury Costa, fazia Johnny Quest, era o Dr. Benton Quest, e ele fazia a voz do robô no Perdidos no Espaço. Depois o Baroli assumiu, quando ele foi para o Rio de Janeiro. Ele era diretor no Rio, na Herbert. Desaparecidos. 5 navios nas últimas 3 semanas. Fator comum, todos ocorreram na área do Mar de Sargassos. Mário Jorge, que faleceu. Jorge Montini. Montini, falecido também. Foda. Neide Pavani foi uma grande... me ajudou muito, uma grande mentora. Denise Simoneto, que ainda está aí na ativa, é louca, depravada. Denise, eu também tenho muita coisa para falar. Jorge Barcelos, que me incentivou muito para que eu estivesse aqui. Agradeço ele. Garcia Neto, pai do Garcia Júnior. Teve uma época que ele dirigiu em São Paulo e ele me dirigia numa novela mexicana. Eu fazia o segundo papel importante na novela, lá dentro da Sigma. Orlando Vigiani. Não é fácil hoje, imagina naquela época. A gente se tornou amigo, né? Hélio Vacari também, que é da mesma natureza, né, humana. Os dois parece que são 2 androides, né? Com certeza. Belezinha, mas eu gosto muito dele. Sabe, eu escrevi um livro. O que é isso? É como uma revista grossa. Ézio Ramos, que me ajudou muito, porque ele tinha uma naturalidade fodida para trabalhar e ele... Garotinho, presta atenção, você não sabe falar nada, você não sabe o que é dublagem. Deixa que o titio explica para você. É um monstro, ele fazia o Tom Hanks, né? Ele fez o Tom Hanks naquele filme maravilhoso, que ele é homossexual, junto com Denzel Washington, se eu não me engano. Sim. É brilhante esse filme. Filadélfia. Thelma Lúcia me ajudou muito, na época ela falava, né? Quando você acertava o anel, ok, ela falava. Hoje nem isso, mas ela fala. João Ângelo. Falando ontem do João Ângelo, né, Ricardo? Sim. O João Ângelo é pai de um grande amigo que trabalha comigo, do Daniel. Mandar um abraço pro Daniel. O João me ajudou muito. Eu judiava do João, assim como o João me judiava. Eu sempre fui maldito, né? Tanto é que meu apelido, até pouco tempo, era Demônio Cubano na dublagem. Porque eu judiava de verdade dos diretores. E os diretores judiavam de mim, eu judiava também. João Paulo, né? Mestre. Flávio Dias, outro mestre. Araquém. Gilberto Baroli, o Araquém foi um grande amigo também. Leonardo Camilo me ajudou, isso já na fase da década de 90 para cá, me ajudou muito. Luiz Antônio Lobui, Cecília Lemes, o Carlinhos Silveira. Marcelo Coutinho, que é da uma fase que quando eu cheguei na dublagem, que também é falecido, era diretor na Dublavídeo. Sérgio Galvão também era um cara do Rio de Janeiro, o Chico deve conhecer ele, era do Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo, completamente louco, né? Tinha uma voz maravilhosa, que ele fazia... Esqueceram de Mim, ele fazia a voz do Joe Pesci. O Nelson Machado e a Patrícia Scalvi. Mas eu tenho que listar aqui uma pessoa que ela não dubla mais, mas foi um monstro para mim, na minha concepção, em matéria de dublagem mesmo, Mauro de Almeida. E tem o Mauro Eduardo também. Por incrível que pareça, o Mauro Eduardo me ajudou muito. Ele fazia muito aqueles filmes todos, aqueles seriados todos japoneses e tal. Ele e Eduardo Camarão estavam sempre na lista de frente, os dois jovenzinhos. Eu acho que 2 monstros da dublagem, assim, que eu sentei e falei assim, voltei para casa de ônibus e pensei comigo, eu não vou dublar nunca. Conta essa história aí, Carlos, pra gente, principalmente do Johnny. O Johnny eu dirigi ele, né? Eu conheci ele, eu já estava na direção da Alamo, né? Eu já era alguma coisa, já existia dentro da dublagem. Só voltando no Mauro de Almeida, eu contar uma coisa, uma peculiaridadezinha dele, assistindo o Apocalipse Sinal, ele fazendo Martin Sheen no Apocalipse Sinal. Eu não conhecia o Mauro de Almeida. Eu tava lá sentado um dia, de bobeira, eu já estava dublando, fazendo umas participações pequenas, bem pequenas, só na Alamo. Eu não ia para os outros estúdios, eu tinha medo ainda, não tinha segurança. Aí chega o Mauro de Almeida completamente bebaço, louco. Você fala, porra, caralho, como é que vai fazer? Aí a Nair Silva, dentro do estúdio, a diretora me deu um toque e falou assim, presta atenção. Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
louco. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem vai fazer? Ele era o principal na história do Apocalipse Sinal. É o Martin Sheen. É o principal da história. Ele que narra, ele que tá ali na guerra. É ele. Aí ele pegou 4 páginas, assim. Eu nunca tinha visto isso. 4 páginas. Abriu as 4 páginas e ele narrava. Ele aparecia em cena, narrava, aparecia em cena, narrava, aparecia em cena. Sem caneta. Bêbado pra caralho. Medrado tava ali, que eu acho que o Ricardo é apaixonado pelo Medrado, a voz do Medrado fez muito. Sim. Tava todo mundo sentado ali, ele olhou, passa essa merda aí. Ele era assim, não é exagero meu, não. Se alguém assistir esse vídeo vai saber que eu tô falando a verdade. Ele passou uma vez e falou, grava! Aí a Anaí me deu um toque, assim, uma cotovelada, assim, eu olhei, eu já tava suando, né? Eu tava suando, falei, meu Deus, esse homem não vai acertar. 4 páginas de discurso falando e guerreando e na batalha e voltava pra ele e era discurso e aí, cara, ele começou a gravar, parece que a bebedeira dele saiu do corpo dele, saiu assim, e ele falou tudo, não errou uma pausa. A hora que terminou, a bebedeira voltou. O papacu rasteiro da bebedeira desceu de volta. E aí, como é que ficou essa merda? Não, e uma cena longa, imagino, né? 4 páginas, não. Se você assistir Apocalipse Sinal, você vai entender o que eu tô te falando, Ricardo. Não, eu tô anotando coisas enquanto você fala que eu vou passar a madrugada vendo aqui, muitas coisas. E depois eu me tornei amigo dele. Eu tentava entender de onde saía aquilo de dentro dele. Por que ele fazia aquilo? Qual que é o outro que você tinha falado, Glauco? Me perdoa. Johnny Ventura. O Johnny Ventura, cara, o Chico, acho que você não conheceu, né? É o céu do Dragon Ball Z. Alegria, irmãos. Depois de nos fundirmos, daremos origem a um guerreiro perfeito com superpoderes desconhecidos e juntos seremos invencíveis. Eu já era diretor na Alamo e eu tinha que trocar com o Bretas de estúdio. Tinha isso, né? Às vezes o Bretas tinha que dublar no meu estúdio, que eu era diretor no estúdio 10. O Bretas subiu pro meu estúdio, eu desci pra assumir o lugar dele na direção. E quem é que eu ia pegar? O João Batista. Não sabia quem era ele. Todo mundo falava, Cassius, então, é um cara novo aí e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, um cara novo. Velho. A gente sempre tinha um preconceito. Se hoje tem preconceito com gente nova na dublagem, naquela época mais ainda. E eu não era diferente. Também tinha preconceito. Como se eu nunca tivesse começado, mas eu tinha preconceito. Porque eu já me achava o pica das galáxias, era um bosta. Aí eu tinha que dirigir o João. Sentei na minha cadeira, lá dentro do estúdio, na época era dentro do estúdio ainda. Ele entrou com um paletózinho marrom, cabelo liso pra trás, assim, um cabelo um pouco mais comprido, meio fortinho, baixinho, tipo o Mauro Ramos. Meio baixinho da minha estatura, 1,70 m. Meio parrudo, né? Parrudinho, exatamente. Só que com cabelo oleoso, penteado pra trás, assim, com barba por fazer, um paletó surrado. Meio mendigo. Meio mendigo. Eu falei, meu Deus do céu, que caralho é essa bosta agora? Eu vou ter que... Nossa, eu tava quase ligando lá pro meu estúdio. Bretas, desce aqui, depois você faz a tua parte aí, qualquer outra hora. Não vou aguentar ter que ficar com esse homem aqui agora. Aí ele entrou, ele tinha um tique no olho. Olá, como é que vai, Cassius? Tudo bem? Meu nome é João Batista. Estou aqui pronto pra poder receber esse trabalho. Era assim mesmo a voz do cara, mano. É a voz do céu. Ele que canta o início até hoje, o início do Bob Esponja. A trilha, é ele que canta. Bob Esponja, calça cadra. É ele que começa a música, é ele que canta a música inteira. Até hoje utilizam isso aí, não pagam merda nenhuma pra família dele. Aí ele, tudo bem então, João Batista, pega aí o delegado de polícia aí, tal, não sei o quê, no anel tal, página tal. Sim. Aí eu tô vendo que ele tá sem caneta também. Aí tá passando uma, eu achei que ele ia parar na primeira, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, 7 páginas. Uma bancada grande, assim, que nós tínhamos no Estúdio 1, que depois tá lá no Ulisses, essa mesma bancada. Aquela horizontal, assim, né? A horizontal, tá lá no Ulisses. Aí eu tô lá e... João, quer ver mais uma? Ele olhou pra trás. Não, claro que não. Claro que não, pode deixar, Cassius, eu vi tudo direitinho, pode deixar. Eu olhei pro técnico, levantei a mão e fiz assim, ó, vai dar bosta, vai dar merda isso aqui. E deu muita merda. Foi a melhor merda que eu assisti na minha vida. Eu quase caí da cadeira. Ele fez de primeira, sem usar as pausas, assim, trocando as palavras do jeito dele, na cabeça dele, adaptando o texto.
na hora, falando o que ele queria falar, com a naturalidade do delegado de polícia. Foda, né? Eu fui estimulando isso nele, né? E no decorrer de tudo, a hora que terminou, ele subiu, eu ficava num púlpito, num degrau mais alto, dentro como se fosse um palquinho, dentro do estúdio 1 era grande, era de cinema. Ele subiu assim e veio: Cassius, eu preciso te parabenizar. Você foi o único diretor que me encarou de frente a frente. Muito obrigado. Tem uma pessoa que eu gostava demais, queria que você falasse do teu relacionamento com ela, que é a Helena Samara. Ah, Helena Samara. Fala dela com muito carinho, cara. Eu tinha um carinho desgraçado por ela, mas eu judiava dela também. Judiava todo mundo, cara. Demônio cubano, né? Assim, quase no fim da vida dela, eu dava carona pra ela pra ir pra casa. Eu dava carona pra muita gente. O Úrsula, por exemplo, eu cansei de levar a Úrsula pra casa, Ulisses. Fazia isso de bom grado. Eu sabia da situação, às vezes até da pessoa, e levava a pessoa até a porta da casa dela. Foda-se. Aí a Helena eu levava ela pra casa, mas ela sofria, porque eu tinha uma picape toda mexida, né? Eu tinha colocado motor de cadete na picape, era uma picape louca, rebaixada. Eu andava, na época não tinha essa coisa de velocidade reduzida em São Paulo, podia andar quanto quisesse. Então, ela sofria na minha mão, ela sofria, mas ela era um doce de pessoa. Ela fazia a Vilma dos Flintstones. Agora fique quieto, Dino. Você precisa ficar seco. Não quero que você apanhe um resfriado. É a bruxa do 71, né? A bruxa do 71. Ela começou a dublar por conta da Vilma. Ela era secretária, ela atendia telefone na antiga AIC, se eu não me engano. E aí um dia precisavam de mais uma pessoa para fazer um teste para Vilma e chamaram ela. Foi aí que ela entrou e começou. A Márcia Gomes também, que é uma dubladora que eu gosto demais também. Ela respira, você sabe que é a Márcia Gomes, né? Farei o que quiser com você. Entenda isso, Athena. Você já está nas minhas mãos. Ela me colocava muito em filmes, assim, na BKS. Na época que eu comecei a trabalhar, eu comecei também pela BKS, né? Era BKS, Marshmallow, Master Sound, Alamo, Gota Mágica, que a gente fazia Cavaleiros. E a Megasom, que era do Jorge e do Passarinho. Depois o Jorge montou a sigla. Foi por aí que eu comecei. A Marcinha fazia muita criança também, a Márcia. A Márcia fazia, assim como a Leda Figueiró fazia, a própria Thelma Lúcia, eram as três, né, que faziam sempre crianças. E Zezinho Cútulo. E Zezinho Cútulo. A Leda era uma coisa mais gutural, ela fazia o Gato Félix também, né? E no Gato Félix ela me colocava pra fazer todos os bichos estranhos, assim. A Leda fazia a Laurinha, né, dos Ursinhos Carinhosos. Né? Malvado! Eu vou... E o malvado era o Flávio Dias. Né? Hoje a Marcinha é colega, é diretora, assim como o Flávio Dias, né? Eles trabalham no mesmo estúdio da Bimix. Os clássicos. Você conheceu o César Leitão, cara? Conheci muito. Tanto é que eu brigava com ele, porque o dia que eu descobri que o nome dele era outro, que não era César Leitão, eu falei, pô, caralho, velho, você tem um nome tão bonito, por que ele foi colocar Leitão? Eu acho que era de descendência portuguesa e tal. Era um senhorzinho muito gente boa. Assim como eu conheci o Ari Fernandes, que fazia o Rocco, né? Não, desculpe. Nós só viemos para ver se podíamos nos encontrar com o Rafa Cabeção. E depois de anos mais tarde, eu vim fazer o Rocco no lugar dele. O Ari Fernandes fazia o Rocco naquela época e eu dirigia a série do Rocco, né? Isso que era mais louco, hein? O Jorge Pires, você conheceu, Cássio? Conheci. Eu fazia uma série com ele, era a Neide Pavani, lá na antiga Centauro ainda, lá atrás. Depois eu me tornei diretor lá. Se eu não me engano, ou era a Neide ou era a Thelma Lúcia, eu não tô lembrado agora. A gente fazia Duas Moscas e a gente ainda dublava juntos naquela época, num desenho. Ele era a mosca verde e eu era a mosca azul. Ele ensaiava o texto da mosca azul. Aí uma hora a diretora abriu o talking back e falou assim, pelo amor de Deus, Piri, você faz a mosca verde. Mas pra mim é tudo mosca! É mosca! Foda-se! E esse menino está me atrapalhando demais nessa porra! Ele ensaiava a mosca azul e ele era a mosca verde, né? Era um dos vilões mais sinistros, assim, dos tokusatsu, né, Ricardo? Fez o Sr. Bazu, né? Nossa, ele estava presente em muitas séries, assim, e o maior personagem é o Sr. Bazu. O profeta Zé descobriu a minha origem e a minha face verdadeira.
quando estava prestes a ser destruído, lançou a boneca espacial ao universo. E ele faz duas vozes pro Sr. Bazu, né? No começo é uma voz mais pra baixo, e depois ele vira essa voz que o Cássio imitou, que é maravilhosa. Ele tinha uma veia bem cômica. Muita gente foi embora de uma vez só, né? O Carlos Laranjeira, o próprio Jorge Pires, o Lander, né? Vozes, assim, estavam dublando coisas que o Brasil inteiro tava dando audiência, líder de audiência, alguns aninhos depois desapareceram. Dessa lista que eu fiz aqui, acho que 80% foi. Você conheceu o Laranjeiras, Cássio? Conheci. Finzinho dele, conheci. Que legal. Eu vejo pouca gente que conheceu ele. Vou dar uma pergunta pro Cássio, assim, em termos de... Você que conheceu todos esses mestres, né? Esse pessoal que vem de uma outra geração da dublagem, qual a principal diferença ou as diferenças que você vê em termos de escola de interpretação? Porque nisso que a gente gosta, herói japonês e tal, tudo muito dramático, né? São interpretações muito dramáticas que eu acho que tem super a ver com a escola mais antiga dessa galera que vem da radionovela, né? Interpretações mais afetadas e tudo mais, que qualquer como uma luva é incrível, uma delícia de ouvir. Mas a dublagem foi mudando e até o que ela é hoje, assim. Como você analisa essa diferença de escola dramática do que era feito por essas pessoas e como se transformou no que é pedido e feito hoje? Nós temos algumas épocas assim, né? Nós temos a época da década de 50, a década de 60, comecinho da década de 70 até a metade da década de 70, e depois nós tivemos um salto, tivemos um pulo para a década já começando 2000. Essa escola de 50 à metade da década de 70, eles não eram dramáticos, não. Se você assistir os filmes daquela época, eles não tinham nada de dramaticidade. Quando precisava, sim, utilizava. Caso contrário, eles não utilizavam. Eles sabiam falar. Porque a gente não tinha, na época, eles, né, não tinham o som original na hora de gravar. O que estragou a dublagem? O som. Isso aqui, ó. Colocar o fone de ouvido. Porque eu vou explicar para vocês. O Glauco sabe, o Chicão também sabe, o Ricardo não deve saber. Na hora de passar a imagem, que era um loop, né? Um anel de 20 segundos, contados em timecode, certo? Essa era uma cena. Na hora de passar tinha som. Na hora de gravar não tinha som. Tem que olhar aí na cara do cara. Essa época sabia fazer, que é da finzinho da década de 50 até a metade da década de 70. Depois acabou a dublagem. O som te leva, o som te induz, a musicalidade da pessoa te induz. Quando o dublador pôs o som, ele começou a cantar, ele começou a dramatizar, ele começou a ser canastra pra gente, né? Sendo que o carioca mais esperto, já no final da década de 70, começando a década de 80, ele tirava o fone. Por quê? Para dublar. Porque ele ouvia o original e aí ele punha para trás. Por isso, eu utilizo sempre um só, porque eu quero me ouvir. Mas os dubladores de hoje em dia colocam os dois. E aí eles caem na musicalidade. E São Paulo perdeu muito com isso. São Paulo perdeu muito com isso. Do final da década de 70 para até 2000, nós perdemos demais. Nós viemos chutando lata, balde, cachorro morto, porque a gente ia no som dos caras. A musicalidade fez isso, a dramatização fez isso. Infelizmente é o que eu tenho para te responder, Ricardo. Não tem outra lógica, na minha cabeça não tem. Eu tô pensativo aqui, é interessante pensar nisso. E de 2000 pra cá? Eu acho que aí as pessoas começaram a se tocar do cantoril. Muitos eram viciados, assim como nós temos vários colegas daquela época, que agora, no século 21, em 2020, 19 pra cá, as pessoas começaram a esquecer o canto. É estranho isso, mas começaram a esquecer o canto. E é difícil pra gente que pegou já essa fase de tecnologia pronta, a gente ouviu isso até que cedo de você, de algumas pessoas que a gente considera mais natural para poder dublar, porque você aprende construindo a partir desses vícios, né, com o som do jeito que o Cássio está falando. Depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a tirar, não lembro quem fez eu tirar. Eu tirava um lado do fone, aí eu gravo sempre assim. Nunca parei para pensar nisso que o Cássio falou, talvez seja uma grande diferença, porque eu sempre falei, eu gosto de me ouvir, mas não me ouvir pelo retorno, ouvir a minha voz aqui, eu não gosto que nada tape assim, entendeu? Eu quero sentir como eu tô falando. Só para eu fazer um desfecho, a conclusão. Os cariocas ficaram espertos nesse sentido, porque além da TV Globinho, da Sessão da Tarde, o Mário Jorge já estava começando a ingressar dentro da coordenação da Globo na época, eles começaram a perceber que se eles fossem naturais, a oferta era maior, a demanda era maior de trabalhos, porque eles já tinham boas vozes lá. Porque os grandes diretores daqui, para quem não sabe, logo no início, migraram para o Rio de Janeiro para montar a Herbert Richards, de São Paulo para o Rio.
Isso é um fato. Então, eles sabiam como pegar os paulistanos. E pegaram pela veia do som. Eles tinham a desenvoltura muito maior, o desenrolar muito maior, porém eles falam mais devagar que a gente, que os paulistanos, e o carioca tem que tirar quase tudo, mas eles aprenderam e aprenderam decentemente. E eles foram honestos tirando o fone. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos a